Nessa aula você vai aprender como operar as pressões de mercado. Existem dois tipos de pressão. Ela vai caguetar o movimento que o mercado vai fazer para você. É basicamente sempre quando o gráfico ele fizer duas velas e uma vela não consegue romper a outra, não consegue romper o pavio com o corpo. E o que será isso em formato aqui de velas? A gente tem uma vela aqui e a próxima vela ela não consegue romper o pavio da vela anterior. Fica abaixo do pavio da vela anterior e ele deixa um pavio maior. Vai ficar uma pressão pra gente. Qual também tem aqui uma vela vermelha e a próxima vela não consegue ultrapassar o pavio. O corpo dela não consegue romper. Ele consegue ficar dentro do pavio da vela anterior. E ela consegue deixar um pavio maior. Então a gente também tem uma pressão. E qual delas a gente vai usar? A gente tem tanto a pressão de cores iguais, quanto as pressões de velas diferentes. A gente tem esses dois tipos de pressão, que é a pressão de velas iguais, e a gente também tem a pressão de velas diferentes. Aqui, ó, pressão de velas diferentes, onde a próxima vela não consegue romper com o corpo a vela anterior e ela deixa um pavio mais alto. Também a gente tem esse tipo de pressão, que é da vela da cor oposta. A gente tem uma vela vermelha e a próxima ela faz uma vela verde e não consegue romper o pavio da vela anterior. Ela fica abaixo do pavio, ela pode até ficar aqui, tanto faz. Ela não pode romper o pavio. Se romper o corpo, já vai ficar um pouquinho mais inseguro. É o ideal que fique embaixo. Então fez isso, ainda o pavio da abertura deixou um pavio esperando o pavio da vela anterior. Ele deixou um pavio mais alto. Esses são os dois tipos de pressão. Então deixa eu anotar aqui. Pressão da mesma cor e a pressão de cores diferentes. De novo, a gente tem a pressão da mesma cor e também a gente tem a pressão de cores diferentes. São esses quatro tipos de pressões que a gente vai utilizar. Nelas vai ter cenários diferentes. Como assim cenários diferentes? Isso é uma pressão de venda. Quando tem duas velas verdes e o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior, aqui a gente tem uma pressão de venda. Quando acontece duas velas verdes, onde a segunda vela não consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior, deixando um pavio mais alto, a gente tem uma pressão de compra. Então aqui a gente tem uma pressão de compra. Agora vamos aqui na pressão de cores diferentes. Quando faz uma vela verde, a próxima faz uma vela vermelha e essa vermelha não consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior e ela deixa um pavio mais alto. Aqui a gente tem uma pressão de compra, uma pressão de alta. E aqui esse exemplo é o que? Fez uma vela vermelha, a próxima fez uma vela verde, onde o corpo não conseguiu romper o pavio da vela anterior e o pavio deixou uma pressão de baixa. Então aqui a gente pode chamar pressão de alta, que vai ser a nossa PA, tem a nossa pressão de baixa, vai ser a nossa PB, agora na pressão de cores diferentes. A nossa PA de cor diferente e a nossa PB de cor diferente. É só você decorar assim. Quando tem a pressão da mesma cor, são duas velas em que a segunda vela não rompe com o corpo o pavio da vela anterior. Então, a segunda vela não rompe com o corpo o pavio anterior. Aqui a gente tem a pressão da mesma cor, duas velas em que a segunda vela não rompe com o corpo o pavio da vela anterior. E agora a pressão de cor diferente. Duas velas diferentes em que a segunda também não rompe com o corpo o pavio anterior. Essa é a diferença. Duas velas iguais, a segunda vela não rompe com o corpo o pavio da vela anterior e as duas velas diferentes, a segunda vela não rompe com o corpo o pavio da vela anterior. A regrinha vai ser a mesma. Se ela somente faz isso, a regrinha vai ser a mesma. As duas, ela tem que deixar um pavio maior, tanto essa quanto essa. Se ela só faz isso, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se ela só faz isso, deixa uma vela verde e a próxima não consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior. Aqui o Will falou que é pressão de baixa, mas na verdade não é. Se ela não deixa um pavio maior, ou seja, se ela deixa um pavio menor também, aqui um pavio menor, aqui não é pressão da mesma cor. Aqui não é uma pressão de baixa pra gente, sabe por quê? Ela não deixou uma superação de pavio. Pode ser em cima e pode ser embaixo, ou pode ser em cima e embaixo junto também, que vai ser uma pressão de baixa. Então deixa eu fazer todos os cenários. Aqui a gente tem a pressão de alta, em que o corpo dessa vela não consegue romper o pavio e ela deixa um pavio maior. Aqui a gente tem uma pressão de baixa, em que o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior e ela ainda por cima deixa um pavio maior. Aqui a gente tem o primeiro tipo de pressão de baixa. Qual que é o outro exemplo? A gente tem uma vela verde, a próxima o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, só que ela não deixa um pavio superando esse pavio. Ele deixa um pavio superando aqui esse pavio. Esse exemplo ele é mais forte ainda, porque ele não deixou uma nova máxima, só que ele deixou uma nova mínima. Então esse exemplo de pressão de baixa, ele vai ser muito mais forte que esse, porque esse daqui, ó, é uma pressão de baixa,
só que o pavio dela não conseguiu romper a mínima. Nesse caso, o pavio uma máxima maior e não deixou a mínima maior. É uma pressão de baixa, só que ela deixou uma máxima maior. Então tem um pequeno interesse de compra aqui. Nesse caso não, é uma pressão de baixa e conseguiu fazer uma mínima maior. A mínima é a parte de baixo, a máxima é a parte de cima. Se é uma pressão de baixa, ele deixa uma mínima maior, aqui é uma pressão de baixa muito forte. E a gente tem mais um tipo, que seria o quê? Faz uma vela verde, a próxima faz outra vela verde e o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior. Só que nesse caso, ela deixa uma nova máxima, porque ela conseguiu romper o pavio da vela anterior com o pavio, e ela deixa uma nova mínima, porque ela rompeu também o pavio da vela anterior, e deixando um pavio mais alto. Então aqui a gente tem uma pressão de baixa com máxima maior e uma mínima maior também. E qual dos cenários é o mais forte? Esse daqui, porque ele só traz uma informação pra gente, que ele quer descer. Ele faz uma pressão de baixa. Todos esses três cenários são a pressão de baixa. Só que a diferença é que esse deixou uma nova mínima. Esse aqui é mais forte. Esse deixou uma nova máxima. Então tem um pouco de interesse de compra. E esse deixou uma nova mínima e uma nova máxima. Esse tem interesse de venda, mas também tem um pouco de interesse de compra. E na venda, como fica? A gente tem o nosso quarto exemplo. Esse exemplo não vai ser pressão de baixa. Aonde a gente tem uma vela verde, deixando pavio. E a próxima, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior. Só que também o pavio não consegue romper nem a máxima e nem a mínima. Ela fica completamente dentro da vela anterior. Nesse caso, a gente não tem pressão de nada. A gente tem um pequeno cenário de exaustão do movimento. Aqui a gente tem que esperar a próxima vela confirmar alguma coisa aqui pra gente ter uma leitura. Mas somente esse cenário isolado é uma indecisão de mercado. A gente não pode fazer nada. Agora vamos pro exemplo da venda. A gente tem aqui uma vela vermelha e a próxima ela faz outra vela vermelha, onde o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior e ela deixa um pavio maior. Aqui a gente tem uma nova mínima, só que a gente não tem uma nova máxima. Já que é uma pressão de compra, ele não deixou uma nova máxima, vai ficar um pouquinho ruinzinho, mas é uma pressão de compra ainda. A gente também tem uma vela vermelha, onde a próxima, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior, ela não consegue romper o pavio da vela anterior, ela fica acima, e o pavio dela não faz uma nova mínima, pelo contrário, ela faz uma nova máxima. E nesse caso vai ser o exemplo também perfeito, que ela faz uma pressão de baixa e ainda faz uma nova máxima, ela faz interesse para compra. Então vai ser melhor ainda esse cenário para você. E o último exemplo vai ser o que? A gente faz uma vela vermelha, a próxima não consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior, só que o pavio deixa uma nova mínima e também deixa uma nova máxima. Consegue romper a parte de cima aqui também com o pavio. Então a gente tem esses três tipos de cenário, tanto na compra quanto na venda. E o próximo exemplo é o cenário que é inválido pra gente. É o cenário de indecisão de mercado. Ela faz uma vela vermelha, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior e o pavio também não consegue romper. Essa vela literalmente consegue ficar dentro da vela anterior. Nesse caso é uma indecisão de mercado. A gente não pode fazer nada referente a isso. A gente tem que ter outras confluências. A gente tem que esperar a próxima vela confirmar pra gente a nossa leitura. Muita gente ensina por aí que é só fazer esse cenário que você pode pegar a reversão. Mas na verdade não é muito bem assim. A gente só opera isso daqui com a exaustão do movimento. A gente espera ela romper, faz tudo certinho para a gente pegar a nossa exaustão de movimento. Daqui já começa a ser um movimento exaustivo. E como tem muito iniciante no meu canal, vai ficar muito avançado se eu falar desse tema agora, por agora. Como o foco dessa aula é sobre as pressões, vamos focar aqui nas pressões. Isso é pressão de baixa, isso é pressão de baixa e isso é pressão de baixa. Isso aqui não é pressão de baixa. Isso aqui é uma pressão de alta, isso aqui é uma pressão de alta, isso aqui é uma pressão de alta, só que isso daqui não é uma pressão de alta. Agora vamos para a pressão de cor diferente. A gente tem aqui uma vela verde, deixando pavio. E a próxima é uma vela vermelha, que essa vela vermelha, ela não consegue romper o pavio da vela anterior. O corpo dela consegue ficar acima, ainda por cima ela deixa uma nova máxima. Aqui é uma pressão de compra, que ela superou o pavio da vela anterior. Qual que é o próximo exemplo que a gente tem também? A gente tem uma vela verde e a próxima faz uma vela vermelha, não rompendo o pavio da vela anterior. Ela consegue ficar acima, pode ser assim, tanto faz. O interessante é que ela fica acima do corpo, pode ficar até aqui, ó. Fez aqui e deixou uma máxima maior. Aqui é uma pressão de alta também. Se a gente for olhar o pavio, ela também fez uma nova mínima. A gente tem uma pressão de alta, deixando uma nova máxima e uma nova mínima. Aqui esse cenário fica um pouquinho mais fraco. E esse é o mais forte, porque a gente tem somente informação para compra. Nesse cenário não. A gente tem informação para compra por causa da pressão de alta, só que ela já deixou uma nova mínima. A gente tem um pequeno interesse de venda. E qual que é o próximo cenário? A gente tem uma vela verde, deixando pavio. A próxima é uma vela vermelha, só que ela não deixa uma nova máxima, ela deixa uma nova mínima. Para pressão de compra, a gente só tem esses dois tipos de exemplo. Para pressão de cores diferentes, a gente só tem esses dois tipos de exemplo. E qual o cenário que não é pressão de alta? Quando faz uma vela verde deixando pavio e a próxima
faz uma vela vermelha, só que ela não consegue romper o pavio da vela anterior. Então aqui, ó, nesse caso, a gente não tem cenário para nada também. Pelo contrário, a gente tem uma pressão maior de venda. Esse cenário a gente não pode operar comprado. Qual que é o exemplo na venda agora? Uma vela vermelha, deixando pavio. A próxima é uma vela verde, ela não rompe o pavio da vela anterior nem o corpo, ela consegue ficar aqui. E o pavio dela consegue deixar um pavio mais alto, ela deixa uma mínima maior. Então aqui a gente tem uma pressão de venda. Qual que é o outro cenário? A gente tem uma vela vermelha, deixando pavio. A próxima, o corpo não rompe o corpo nem o pavio, consegue ficar aqui embaixo. Só que ela faz uma nova mínima, só que também ela faz uma nova máxima. Uma nova mínima, pressão de venda, só que ela deixa uma máxima maior. Então aqui a gente tem pressão de venda, só que esse cenário a gente tem duas informações aqui pra gente. Tanto informação para venda, quanto informação para compra. Aqui já começa a entrar os vendedores, já começa a entrar os compradores, porque deixou uma máxima maior. E o último exemplo, que não é pressão de venda, faz uma vela vermelha, a próxima faz uma vela verde, o corpo não consegue romper o pavio nem o corpo da vela anterior, e o pavio dela não consegue romper nem o pavio de baixo e nem o pavio de cima. Nesse cenário a gente não tem pressão de baixa aqui pra gente. Então isso é uma pressão de alta e isso é uma pressão de alta. Isso é uma pressão de baixa e isso é uma pressão de baixa. Olha o tanto de informação que essa aula tem. Tira print, anota no caderno, que essa informação é muito importante para você. E para que a gente vai utilizar tudo isso? A gente já sabe o que é uma pressão de alta e o que é uma pressão de baixa. Agora vamos aqui no gráfico e ver se a gente tem pressão de alta ou pressão de baixa, tanto de cores diferentes e de cores iguais também. Então, ó, já encontrei aqui, ó, esse cenário aqui. A gente tem duas velas da mesma cor, onde o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior. Ainda por cima, o pavio dela conseguiu romper o pavio da vela anterior com o pavio. Aqui é uma pressão de baixa pra gente. Aqui é a pressão de baixa de cores iguais. Vamos tentar encontrar mais informação aqui pra gente. Ó, pressão de baixa, a gente tem leitura de operar vendido. Aqui você vai falar para mim, ah, mas aqui fez uma vela verde, mas aqui o ponto de entrada não é de abertura, o ponto de entrada é outro lugar. Eu quero somente que você pegue o conceito, porque se eu falar que é só pegar uma venda aqui, você vai pegar e vai dar muito errado. Tem que utilizar com todas as confluências do operacional. Por exemplo aqui, se a gente olhar para trás, a gente tem a primeira vela do movimento de compra, a gente pode marcar ela. Primeira vela de compra, já que a primeira vela de compra não é a primeira vela após o rompimento, a gente tem que esperar o rompimento para no futuro ela conseguir fazer uma pressão de baixa. A gente pode pegar essa venda aqui, mas a venda não é de abertura, a venda é na liquidez. Mas como esse conteúdo é mais avançado, eu só quero que você identifique a pressão de alta e a pressão de baixa para você conseguir colocar em confluência no operacional. Fez duas velas da mesma cor, em que o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior, deixando o pavio mais alto, a gente tem uma pressão de baixa. O que seria melhor ainda? Se o pavio dessa vela deixasse uma mínima maior e não deixasse uma máxima maior. Aí sim sua leitura de venda seria melhor ainda, porque nesse exemplo ela deixa uma nova máxima. Então tem um pouquinho de leitura para venda, mas pode utilizar sim. A gente pode utilizar todos os tipos de pressão que a gente tem pra gente. Os três tipos de pressão que eu falei. A gente pode utilizar esse tipo de pressão. O corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior, só que ela deixou uma nova máxima. E como a gente quer operar vendido, se ele deixou uma nova máxima, não é interessante, mas a gente pode utilizar isso. Não é porque é mais fraco que a gente não pode utilizar. Qual que é o outro? A gente tem uma vela verde, deixando o pavio. A próxima fez uma vela verde também, só que ela faz aqui, ó, uma nova mínima. Aqui esse cenário é melhor ainda. Ele não faz uma nova máxima, ele faz uma nova mínima. Como a gente tem leitura de venda, vai ficar mais forte ainda a sua operação. E a gente tem também uma vela verde. E a próxima faz outra vela verde. O corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior. Faz uma nova máxima e também faz uma nova mínima. Aqui a gente também tem pressão de baixa. E qual delas aconteceu aqui? Essa primeira aqui. Todas elas temos leitura para venda. Aonde a gente tem pressão de baixa também, ó. A próxima vela fez uma pressão de baixa. E qual pressão de baixa? Como assim pressão de baixa? A gente fez duas velas verdes, em que o corpo dessa vela não conseguiu romper o pavio da vela anterior. Ela não deixou uma máxima maior, mas ela deixou uma mínima maior. Então aqui a gente tem uma pressão de baixa. Lembra que eu falei? A gente tem uma vela verde, deixando o pavio. A próxima faz outra vela verde. O corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior. E o pavio consegue deixar uma mínima maior. Tá? A gente tem uma pressão de baixa. Leitura muito forte de jogar essa venda. A gente pode pegar essa venda aqui. Mas de novo, eu não quero que você opere esse cenário isoladamente. Eu quero que você pegue somente o conceito para você utilizar junto com o operacional. Fez aqui duas velas verdes, você já tem leitura de venda. A gente tem uma confluência a mais de venda. A gente tem mais uma leitura
para colocar nas suas confluências. Então aqui a gente tem leitura de venda. Vamos procurar mais exemplo aqui. A gente tem uma vela vermelha e a próxima foi uma vela verde. O que a gente tem aqui pra gente? O pavio dela conseguiu deixar uma nova mínima. Essa aqui é a pressão de cor diferente. E qual pressão que é essa? Pressão de alta ou pressão de baixa? A gente tem uma pressão de baixa, de cor diferentes. E qual que é a pressão de baixa que a gente tem? A gente tem uma vela vermelha, a próxima faz uma vela verde, onde essa vela verde, o corpo dela não consegue romper nem o corpo nem o pavio, ela consegue ficar aqui embaixo, e o pavio dela consegue deixar uma nova mínima, consegue deixar uma mínima maior. Então aqui a gente tem cenário de pressão de baixa, a gente tem leitura de pegar essa venda aqui. E como a gente vai fazer isso no nosso operacional? Por exemplo aqui, a gente tem um domínio de venda, pode ser ou da primeira vela do movimento, ou a primeira vela após o rompimento. Sempre a primeira vela após o rompimento sempre vai ser melhor. No futuro consegue romper e a próxima faz aqui pra gente. Esse cenário aqui, ó, já tá liberado pra vocês fazer, que é o que? Faz uma vela verde e o pavio dela consegue deixar a mínima maior. Daqui a gente tem pressão de baixa. A gente tem leitura de venda. Qual que é o outro cenário também? A gente pode utilizar esse cenário, que é a pressão de cor igual, ou outro cenário também é a pressão de cor diferente. Faz outra vela verde, ainda consegue fazer o travamento, que vai ser melhor ainda. Faz uma vela verde, onde o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior. Se travar vai ser melhor ainda. E ela deixa ou uma mínima maior ou também uma máxima maior. Aqui a gente tem pressão de venda, a gente pode pegar essa pressão de venda também. São dois cenários, ou a gente opera assim, que é o cenário mais forte, a gente espera entrar no domínio, a próxima confirmar fazendo pressão, e se fazer pressão de novo, a gente pode pegar de novo também. Duas operações de venda aqui. A primeira operação vai ficar aqui, se for somente o cenário isolado, aí você tem que ver o que de confluência a gente tem. Se não teve rejeição na compra, a gente tem que pegar o ponto mínimo na liquidez. Vamos supor que a próxima vela consegue chegar na liquidez e você pega a sua operação de venda. Você pegou aqui na operação de venda e ganhou na retração. Aqui fez outra pressão de venda. Fez pressão de venda de cor igual. Então a gente pode pegar outra leitura de venda. Subiu lá, você pode pegar essa operação de venda. Se travar vai ser melhor ainda. Não precisa nem pegar na liquidez. Espera subir um pouquinho e você pega essa operação de venda. É bem simples, pressão não é difícil. O que vai te complicar é utilizar com todo o cenário junto. Pode ocorrer que aconteça alguma dúvida, mas o conceito em si é bem simples. Por exemplo aqui, ó, a gente tem duas velas verdes, onde o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior e o pavio dela consegue deixar uma máxima maior. Então a gente tem pressão de venda, a gente tem leitura para fazer essa venda aqui. Que a gente tem que utilizar com mais confluências. Por exemplo, se essa vela vermelha tiver conseguido romper alguma vela vermelha, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a gente tem essa primeira vela do movimento da venda. No futuro conseguiu romper para baixo, a próxima conseguiu confirmar abaixo da marcação. A primeira entrada a gente não faria porque ela não conseguiu rejeitar na compra, não fez pressão, ela só conseguiu romper para baixo e ficar abaixo. Para quem está iniciando, pode pegar essa leitura de venda quando passar da liquidez. Só que no decorrer das aulas, conforme você for pegando mais experiência, você vai conseguir saber o quê? Que essa operação é fraca. Por quê? Ela não rejeitou a compra, ou seja, ela tem forças de venda, ficou abaixo, ela não tem fraqueza na compra. Não fez uma pressão de baixa, porque esse pavio não deixou um pavio maior do que o pavio da vela anterior. Então, se você está iniciando, pode pegar essa venda quando passar da liquidez. Não está errado. Mas para quem já está avançado, essa leitura está errada. Aí você pegou na liquidez e pegou essa vitória na retração. Fez outra pressão de baixa. Podemos pegar essa venda aqui também. Por quê? Porque essa venda é forte agora. Porque ela conseguiu fazer o travamento. Ela conseguiu fazer o travamento no domínio. Aí você tá assistindo meu canal e tá conseguindo mais experiência. Ou melhor, você tá assistindo o meu curso e o meu canal junto. Você vai descobrir que quando a gente tem um domínio, ela faz vários rompimentos e devoluções de rompimento, essa operação é fraca, essa operação podia muito bem subir. E de novo, para quem está iniciando, essa leitura tá corretíssima. Mas para quem já tem mais experiência, você vai conseguir diminuir o seu loss. Por exemplo aqui, no começo você poderia pegar essa operação porque essa vela conseguiu conectar com essa primeira vela do movimento. A próxima conseguiu confirmar abaixo da marcação. Leitura de venda na liquidez. A próxima deixou uma pressão de baixa, travando no domínio, a gente pode pegar outra operação de venda. Aqui seria duas vitórias. Aí você vai avançando no conteúdo, às vezes você vai falar pra mim, ah, mas aqui eu fiz a operação e deu loss. Aí eu vou te falar, tem que progredir os conteúdos. Conforme for passando, você vai ter que colocar mais confluência na sua análise, senão pode dar muito ruim. O que eu indico é que para quem é iniciante, fazer o básico primeiro, que é conseguir assimilar o operacional, que é a parte mais difícil. Assimilou o operacional, vai colocando mais confluência. E quanto mais confluência, vai diminuindo o seu loss. Por exemplo, primeira vela de venda, conseguiu romper para baixo, a gente tem força de venda. A próxima ficou abaixo, pode pegar essa venda na liquidez. Fez uma pressão de baixo, travando com gap, a gente pode pegar
essa operação de venda aqui também. São 2 operações de venda vitoriosas para você. Por enquanto, não ligue para o conteúdo mais avançado. Não ligue aqui que a sua marcação já foi rompida, já foi devolvida, não tem rejeição na compra. Essa daqui não tem pressão de baixa. Não liga para isso. Eu quero, se você for hoje no gráfico e aplicar somente esses conceitos, vai dar muito certo. Ficou incomodado com loss? Vai colocando mais confluência. Tem que saber fazer a leitura avançada do gráfico, saber analisar o gráfico de forma profissional. É por isso que se você entrar no primeiro link da descrição, você vai conseguir saber todos os motivos do seu loss, porque vai ter todas as confluências para você utilizar no seu trade. Então, se você gostou dessa aula, clica no primeiro link da descrição para ter acesso ao meu curso. E também, lembrando novamente, faça aqui uma conta na Kotex e faça um depósito. Tem que ser com o meu link, tá no terceiro link da descrição, para estar me ajudando bastante, beleza? Então, bora, próxima aula, tamo junto.